E aí, turma? Estamos de volta. Vamos então resolver as atividades da apostila que se encontram nas páginas 29 e 30. Vamos lá. Então, observe. Uma pessoa comprime um lápis entre os dedos da maneira indicada na figura, adotando como A a área de superfície de contato entre a ponta do lápis e o dedo polegar, e como B a área de contato entre o lápis e o dedo indicador, e admitindo-se que essa área de contato em A seja menor que B, assinale a proposição correta ou as proposições corretas. Primeira, a intensidade da força do polegar sobre A é maior que a do indicador sobre B. Incorreta. Vamos entender por que essa proposição está incorreta. O polegar e o indicador pressionam o lápis na mesma direção. Por exemplo, nessa direção horizontal aqui, ó, a força que o polegar faz sobre o lápis é a mesma que o indicador faz no lápis. Como o lápis está em repouso, essas forças são iguais em módulo. Então as forças não se distinguem. A pressão exercida pela força do polegar sobre A, que é na ponta, no polegar, é maior que a do indicador sobre B. Correta. Por quê? Porque a área sobre o polegar é menor que a área sobre o indicador. Olha lá, ó, a pressão é diretamente proporcional à força, então quanto maior a força que eu aplico numa superfície qualquer, maior é a pressão que eu estou exercendo, e inversamente proporcional à área. Então isso quer dizer que se eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Como a área é menor, a área de A é menor do que a área de B, a pressão sobre o polegar, na área A que é menor, é maior que sobre o indicador. Então, afirmação 1, falsa. Afirmação 2, verdadeira. 3. A pressão exercida pela força do polegar sobre A é igual ao do indicador sobre B. Não, senão isso daqui não seria verdadeiro. Correto? Olha lá, ó, incorreta. Basta a gente analisar o que foi dito no item 2. A pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Bom, a pressão é sinônimo de força. Errado. Pressão depende da força exercida sobre uma área. Pressão exercida por uma força sobre uma superfície só depende da intensidade da força. Não, ela depende da intensidade da força e da área na qual essa força está sendo aplicada. É o que diz no item 2. E, finalmente, a intensidade da força do polegar sobre A é igual à do indicador sobre B. Correto. Por quê? Porque o polegar e o indicador pressionam o lápis na mesma direção, mas em sentidos opostos. É o que foi dito na questão 1. Como esse lápis encontra-se em repouso, essas forças serão iguais. Então, a afirmação 32 é correta. Nós temos como somatório dessas afirmações a afirmação 2 mais a 32, dá um somatório 34. Tudo bem, pessoal? Então, ó, voltando. 1 incorreta, 2 correta, 4 incorreta, 8 incorreta, 16 incorreta, 32 correta. Somatório 34. Dois. Calcule a pressão exercida por uma força de 20 newtons
que atua perpendicularmente sobre cada superfície, cujas áreas são dadas a seguir. Represente a resposta do sistema internacional e em notação científica. Bom, vamos entender uma coisa. Como ele quer a resposta no sistema internacional, a força tem que ser dada em newtons, ela já está, 20 newtons é a força que eu aplico, perpendicular, né, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E a área na qual essa força vai ser aplicada tem que estar em metro quadrado. Então, ó, o item A é a divisão direta de 20 por 5. Porque força está em newton e a área está em metro quadrado. Eu coloquei essa transformação de unidade de superfície aqui para ajudar no entendimento desses 2,5 centímetros. A gente vai subindo ou descendo nas unidades de superfície relacionando a potência de base 10 aqui. Então observe, na letra A, pressão é a razão entre a força e a área. Eu vou dividir a força de 20 newtons por 5 metros quadrados. Eu tenho uma pressão de 4 newtons por metro quadrado. O resultado está no sistema internacional. Esse newton por metro quadrado é conhecido também como Pascal. Bom, no caso da letra B, eu tenho que fazer a transformação da unidade de superfície. Ela se encontra em centímetros quadrados. Para eu ter a resposta do sistema internacional, ela tem que estar em metro quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar de centímetro para metro quadrado. Ou seja, eu vou dividir por 100 duas vezes. Dividir por 100 duas vezes é deslocar 4 zeros para a esquerda. Ou seja, deslocou para a esquerda, o expoente é negativo. Então, quando eu passo de centímetro quadrado para metro quadrado, eu estabeleço uma relação entre uma potência de base 10 e um expoente menos 4 devido a esses 4 zeros que eu desloquei para a esquerda. Então, 2,5 centímetros quadrados corresponde a 2,5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, na verdade, na hora de eu calcular a pressão, eu vou dividir a força de 20 newtons pela área de 2,5 vezes 10 a menos 4, dividindo 20 por 2,5, eu encontro um resultado igual a 8. Essa potência de base 10 expoente menos 4 sobe positiva. Então, o resultado da pressão de uma força de 20 newtons sobre uma área de 2,5 centímetros quadrados é de 8 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. Tudo bem, pessoal? Beleza? Letra C. Na letra C, ele quer que a gente calcule a pressão da força de 20 newtons aplicada a uma área de 4 milímetros quadrado. Aí o que eu vou fazer? Eu tenho que transformar esses 4 milímetros quadrados em metro quadrado. Ou seja, eu vou subir duas, 3 casas aqui associada às unidades de superfície. Então, ó, na hora que eu saio de milímetro quadrado para metro quadrado, eu divido por 100. 1, 2, 3 vezes. A cada divisão por 100, eu tenho um expoente menos 2 na potência de base 10. Então, eu dividi por 100. 1, 2, 3. Então, são 3 potências de base 10 expoente menos 2. Por isso que dá 10 a menos 6 aqui. Cada 2 zeros na divisão é um expoente menos 2 que eu tenho. Então eu tenho 6 zeros, o expoente menos 6. Então, ó, 4 milímetros quadrado, transformando em metro quadrado, eu vou ter 4 vezes 10 a menos 6, dividindo
120 newtons por 4 vezes 10 a menos 6, a minha resposta sai direta em notação científica, 5 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Tá? A resposta tem que ser dada no sistema internacional, que é o newton por metro quadrado. Certinho, gente? Questão 3. Um homem de 80 quilogramas encontra-se em pé sobre uma superfície plana e horizontal. A área de contato entre cada pé dele com o solo é similar a um retângulo de 10 centímetros por 20 centímetros. Então, essa área de contato de cada pé dele com o solo, se eu multiplicar essas duas grandezas aqui, ó, o 10 e o 20, eu acho a área de contato do pé com o solo. Porém, tem que ser no sistema internacional, eu tenho que transformar essa unidade de comprimento em metro, transformar essa unidade de comprimento em metro, ou seja, basta eu dividir isso daqui por 100 cada um. Então, na hora que eu for calcular a área de contato de cada pé, eu vou estar multiplicando 0,1 por 0,2. Certinho? Bom, o que ele quer? Calcule a pressão exercida sobre o chão, considerando que ele esteja apoiado primeiramente sobre os dois pés e em seguida sobre apenas um pé. Foi dado que a aceleração da gravidade é 10 metros ao quadrado. Por que essa aceleração da gravidade foi dada? Porque a força exercida pelo homem no chão está associada ao peso dele, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então observem, olha lá, ó. A força aplicada sobre o solo é igual ao peso do homem, dado por P igual a mg, que é 80 vezes 10. Então esse homem aplica no solo uma força de 800 newton. A área de contato de cada pé é dada por, como é um retângulo, é o produto das duas dimensões desse retângulo. 10 centímetros vezes 20 centímetros, só que eu tenho que transformar em metro, ou seja, 0,1 metro vezes 0,2 metros. 0,02 metro quadrado, que passando para notação científica, 2 vezes 10 a menos 2 metro quadrado. Então, o que nós temos? Quando o homem está apoiado sobre os dois pés, eu tenho a área do pé associada a dois retângulos. É a área de um retângulo para cada pé. Então, por isso que a força dividida pela área vai ser a força de 800 newtons dado pelo peso do homem, dividido por 2 vezes a área de um retângulo. Ele está apoiado nos dois pés. Aplicando os cálculos, a pressão exercida sobre os dois pés desse homem no solo é de 2 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. Quando esse homem está apoiado apenas sobre um dos pés, então a área de contato do pé com o solo é a área associada a um retângulo. Ou seja, é a força dele, que é o peso, 800, dividido pela área de apenas um dos pés que está em contato com o solo. Eu vou ter 4 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado. Olha lá, é inversamente proporcional. No caso aqui, na hora que eu tinha duas áreas, a pressão deu 2. Na hora que eu passei para uma área, a pressão dobrou. Então, ó, se eu dividir a área por 2, a pressão dobra. Beleza, gente? Aí, ó. Bom, esse texto ele está relacionado à quarta questão. Então, ó, a Avenida Politécnica tem queda de 10 árvores durante temporal. Isso aqui é uma matéria de um jornal e ela diz o seguinte: um balanço da prefeitura divulgado nesta manhã aponta que cerca de 900 árvores caíram em São Paulo nos últimos 15 dias. No dia 29 de dezembro, um temporal, durou cerca de 10 minutos e teve rajadas de ventos que atingiram 96 km por hora. Nesta ocasião,
360 árvores caíram em cerca de 24 horas, segundo o levantamento da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. Os fortes ventos abalaram a estrutura de 600 árvores que caíram nos 6 dias que seguiram ao vendaval. Bom, veja bem. A pressão exercida pelo vento depende diretamente do quadrado de sua velocidade, do formato da superfície atingida e da densidade do vento. Assim, rajadas de 96 km por hora chegam a exercer uma pressão de aproximadamente, grifem isso, 8 Newton por centímetro quadrado, é o que nós vamos usar no nosso cálculo. Considerando que uma árvore tem uma superfície aproximada de 40 metros quadrados e é atingida perpendicularmente pelo vento, qual a força exercida pelo vento sobre a árvore? Então, o que nós estamos trabalhando aqui? Nós estamos trabalhando com o conceito de pressão de uma força perpendicular. A pressão foi dada, 8 Newton por centímetros quadrados, e a área no qual esse vento atingiu a árvore também foi dado. Esse vento vai aplicar uma força nessa árvore, que é de 40 metros quadrados. Porém, o que está acontecendo aqui? Para eu chegar nesse resultado da força que eu quero em newtons, eu preciso transformar esse centímetro quadrado aqui na minha pressão. Então, o que nós vamos fazer? Observe. A pressão é a força pela área. No caso, por que aquela pressão de 8 newton por centímetro quadrado virou 80 mil? Porque eu passei de centímetro para metro quadrado a unidade de área na pressão dada. Observe que a unidade de área na pressão dada está em centímetros quadrados. Isso daqui não corresponde à unidade de superfície no sistema internacional. Então eu tenho que passar para metro quadrado para poder casar com esse valor aqui que está em metro quadrado. Então observe, na hora que eu transformo 8 newton por centímetro quadrado em newton por metro quadrado, eu estou dividindo por 100 duas vezes. Agora, por que deu 80 mil aqui associado ao numerador? Porque a minha unidade de centímetro quadrado está no denominador, então ela vai ficar 8 newtons por 10 a menos 4 metros quadrados. Por isso que dá 80 mil. Bom, transformando a unidade de pressão em newton por metro quadrado e multiplicando essa unidade de pressão pela área da árvore, que é 40, a gente chega ao resultado de 3,2 vezes 10 a sexta newton. Por que isso? Porque eu estou multiplicando 8 por 4, está dando 32. 32 acompanhado de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ficaria 32 vezes 10 a quinta. Como o resultado tem que ser em notação científica, a vírgula que estava aqui no 2, ela vai uma casa para a esquerda, eu somo 1 ao expoente, o expoente 5 vira expoente 6. Beleza, gente? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo positivo ON. É a melhor maneira de a gente se comunicar, tá? Finalizando, uma caneta de 12 centímetros tem o formato de um cilindro de raio igual a 5 milímetros. Sabendo que a sua massa é de 62,8 gramas, qual é a pressão exercida pela caneta sobre a mesa, caso ela seja apoiada pela base circular, ou seja, assim, de pé? Apresente a resposta em unidades do sistema internacional e considere π igual a 3,14. Bom, eu tenho o resultado já aqui direto, a gente não vai precisar ficar fazendo conta, mas questões desse tipo a gente tem que levar em consideração o uso de calculadora. Bom, o que a gente tem que fazer? Para a gente saber a pressão que a caneta faz com sua base na superfície, eu tenho que calcular primeiro
A força que essa caneta exerce sobre a superfície, que nada mais é que seu peso. Tem que passar esse peso para quilograma e multiplicar por 10 devido à ação da aceleração da gravidade, da força da gravidade. E a área no qual essa caneta está aplicando essa força está relacionada à área do círculo da base dessa caneta. Por quê? Porque ela é uma caneta cilíndrica, a base dela é um círculo. Então observe. A força que a caneta aplica sobre a superfície é o peso da caneta. Essa força vai ser uma massa vezes a aceleração da gravidade. Qual é a massa dela? 62,8 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque a massa dela estava em gramas. Vezes 10 que é a aceleração da gravidade. Então, a força aplicada sobre a mesa, a superfície, pela caneta, é de 628 vezes 10 a menos 3. Em caso aqui, ele multiplicou esse 62,8 por 10, não passou para a notação científica, porque eu vou ter que chegar a isso no resultado final. No resultado final, eu passo para a notação científica. Bom, a área no qual essa força é aplicada é dada pela área do círculo, que é πr ao quadrado. Π, ele pediu para considerar 3,14. E o raio, ele é um raio de 5 milímetros, passando para metro, 0,005 metros, elevado ao quadrado, multiplicando por 3,14, eu chego nesse resultado, que é de 7,85 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Bom, qual que é a pressão? É a força pela área. Força de 628 vezes 10 a menos 3 pela área de 7,85 vezes 10 a menos 5. O resultado final dessa pressão é de 8 vezes 10 a terceira Newton. Beleza, gente? Bom, com isso, a gente tem um conteúdo aí para a próxima semana, que é a semana do dia 10, e eu vou propor as questões 21 a 24 da seção Hora do Estudo, que se encontram na página 21 a 24. Na página 42 do volume 5 de vocês, tá? Então, ó, isso daqui vocês vão ter que mandar para mim no meu e-mail, que é o marioaugustoxavier68@gmail.com. Isso tem que ser entregue até dia 10. Não se esqueçam, vamos criar uma rotina de estudo. Toda sexta-feira eu estarei postando vídeos novos. Enquanto essa situação não estiver determinada, as nossas aulas serão desse jeito. Então toda sexta-feira eu estarei postando vídeos novos para a entrega das atividades na outra sexta-feira, a partir da publicação desses vídeos. Então, ó, esse vídeo vai ser publicado dia 3. Eu quero a atividade desses vídeos dia 10. Beleza, gente? Forte abraço. Se cuidem. E até semana que vem.